Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, por favor, junto comigo. Um trecho extraordinário da Bíblia. João capítulo 8, vamos ver a abertura do que Jesus fala, mas deixa aberto em João 8, por favor. Ok, João capítulo 8, verso 12, dizendo aí a palavra de Deus, vamos acompanhar juntos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como se pode dizer amém? Aí Mateus capítulo 5, verso 14. É muito legal comparar os dois trechos. Nós estamos pregando sobre Jesus, as frases de Jesus, mas Mateus 14 reforça o que ele diz aí em João capítulo 8. Mas Mateus capítulo 5, verso 14... Queria saudar aqui a pastora Patrícia, está conosco, Lucas também, bem-vindos. Em nome de Jesus, né? Muito legal ver o pessoal aí de Nova Odessa, temos tido encontro jovem com a igreja, muito bom, né, vê-los aí. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você pode dizer amém a essa palavra? Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa hora. Nós cremos que Jesus é a luz do mundo e que as trevas não venceram, mas perderam na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor nos ensinou que também nós devemos ser a luz do mundo. Ajuda-nos a entender nessa noite, Pai, e aceitar esse incrível desafio de sermos imitadores de Cristo, brilhando no meio deste mundo cheio de trevas. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de você sentar, eu queria que você pensasse da importância da luz, como ela é importante. E se você crê que essa luz é importante na sua vida, deixa a sua Bíblia de lado aí. Eu queria que você desse uma salva de palmas a Jesus, que é a luz da nossa vida. Oh, aleluia, 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 Tu és a luz, Senhor, aleluia, aleluia. Pode sentar, querido. Hoje nós vamos continuar falando ali da série Eu Sou, né? Essa série que tem impactado a nossa vida, essa colocação de verdade, Jesus falando isso para nós, eu sou, não é? Várias coisas no livro de João. No caso aqui, nós vemos a palavra de Deus declarando isso. Eu sou a luz da vida, hoje para nós. E essas declarações, que no caso foram 7, eu sou, que Jesus faz no livro de João, ele tem a ver com o nosso dia a dia. Como é que a gente pode aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia? Ele pega a presença de Deus, ele pega a unção de Deus, ele pega e começa a mostrar para nós como é que nós podemos aplicar no nosso dia a dia as suas declarações. E eu quero chamar a atenção nessa hora, porque essa visão que ele tem dele é muito importante para mim e para você. O que é que ele pensa dele para mim e para você? O que é que Jesus tem para você essa noite? Porque nós vemos que lá no Antigo Testamento, Deus o Pai falou, eu sou. E essa palavra, eu sou, veio para nós, a nossa vida, através de Jesus Cristo. E Jesus fala 7 vezes, eu sou,
eu sou o pão da vida, eu sou isso, eu sou aquilo, e hoje ele está falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu queria que você pensasse comigo um pouco no contexto dessa declaração, para que a gente possa entender como é que Jesus aplica isso em nós. Ele vai injetar essa verdade no nosso coração. Ele vai injetar essa verdade no nosso ser. Ele vai pegar que Deus é luz e vai trazer para mim e para você e colocar isso no nosso coração de uma maneira muito forte, de uma maneira extraordinária. Ele vai pegar o poder de Deus e vai injetar em nós. Ele vai pegar a glória de Deus e vai injetar na nossa vida. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso no texto de João, de uma maneira muito gostosa. Ele está numa festa de tabernáculo. Eu não sei quanto já tem acesso ao conteúdo bíblico e tudo mais, e como é que isso funciona, no caso, em nossa vida. Mas se você olhar ali em João capítulo 7, verso 2, etc., você vai encontrar, no caso, aqui a declaração de Jesus, dizendo que ele vai até uma festa dos tabernáculos. E esse teatro é o teatro do drama, né, que o povo de Israel passou no deserto. Então, o que é que está acontecendo? Ele vai pegar a história de Israel, do deserto e tudo mais, e ele vai começar a mexer conosco. E Jesus é bom em teatro também. Jesus fazia umas coisas que você falava, rapaz, olha como ele mexe, como que ele sabe quando coloca a palavra, como é que ele sabe como ele faz as coisas. E aqui você encontra Jesus mexendo com isso. Nós estamos numa festa, o tabernáculo, em João 7 diz que ele foi até a festa, que ele foi caminhando com os discípulos até Jerusalém, e ele vai participar da festa do tabernáculo. O que significa essa festa, né? É a festa em que eles colocam uma casa provisória para o lado de fora. Então eles pegam, por exemplo, no quintal deles e colocam ali uma tenda. Ou faz uma coisa bem provisória, coloca no telhado, se a pessoa tem uma casa muito pequena, ela colocava lá na calçada de algum local público. Então, o que era a festa do tabernáculo? Eles queriam lembrar como que era a vida antes. Eles queriam lembrar como que foi que os antepassados deles viveram. E Deus fazia eles lembrar isso. Porque às vezes a gente esquece o trabalho de Deus no nosso passado. Às vezes nós esquecemos as bênçãos de Deus que Deus fez na nossa vida. As pessoas que Deus usou na nossa vida no nosso passado. As coisas gostosas que Deus fez no nosso passado. E aí a gente vai esquecendo isso. A gente esquece os valores, esquece coisas tão importantes. E aí quando você vai a um lugar chique, a tua casa hoje do teu dia a dia, aí de repente você vai, constrói uma mansão aqui, uma mansão lá, uma casa tão gostosa, só que você esquece a luta que de repente seu pai, sua mãe, os seus pais passaram. E Deus não queria que isso acontecesse. Então o que ele fazia? O cara está com uma casa tão bonita aqui, ele vem, constrói uma tenda bem ruinzinha, porque é claro, é só para 2, 3 dias, alguns dias. Então, constrói uma tenda, vem com os filhos, sai da casa chique, vai até o quintal e deita com os filhos. Aí o filho vai perguntar, mas pai, por que nós estamos dormindo aqui? E a resposta do pai é essa, porque há tempos atrás, nós estávamos nessa tenda, lá no deserto, e o nosso Deus usou pessoas como Moisés, como Arão, e aí nós entramos na terra prometida, e olha quanto Deus nos deu. E nós não queremos esquecer o quê? Não queremos esquecer a bênção, não queremos esquecer quem Deus usou na nossa vida para nos chegar até aqui. Não queremos esquecer as coisas que Deus fez para nos colocar naquela casa bonita, e agora nós estamos bem, nós estamos tranquilos,
nós estamos sossegados, mas nós não queremos esquecer o que Deus fez lá atrás. A unção, a coluna de fogo no meio do momento difícil que passamos com o povo lá atrás. Nós não queremos esquecer isso. Porque, queridos irmãos, nós temos um grande problema do esquecimento. O esquecimento daqueles que trouxeram bênção às nossas vidas. Vamos dizer, nosso avô, que era uma pessoa serva de Deus, que abençoou nossa família, não é? Os nossos pais, os nossos pastores, e às vezes esquecemos, não glorificamos a Deus, não ajudamos a trazer isso para as próximas gerações. As próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, se entrar na casa bonita sem reconhecer a Deus, eles pecam. Se entrar na casa bonita sem reconhecer o processo, sem reconhecer como é que Deus fez, então existe um pecado. Então Deus tratava a falta, o esquecimento que o povo tinha. E olha que lindo, Jesus estava lá. Ele estava nessa festa. Em João capítulo 7, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus foi até a festa. E no capítulo 8, verso 2, diz aí que Jesus cedo voltou ao templo para ensinar naquele dia. E olha só que interessante, Jesus está participando de todos os dias, ele volta a ensinar no capítulo 8, acontece um monte de coisa, e agora Jesus está no meio de todo aquele negócio. O que é? Fogo. No meio das lutas, no meio da tribulação, o fogo. A presença de Deus, a glória de Deus, eles queriam lembrar isso. E a festa dos tabernáculos era um teatro, para o povo não esquecer as coisas boas. E olha que forte, acontecia a iluminação do templo. Então o povo saía até a rua e acontecia a iluminação do templo. O povo vinha caminhando, ia até perto do pátio, e ali eram acesas 4 candelabros bem grandes. E aqueles candelabros bem enormes iluminavam a multidão, iluminavam as pessoas. Mas no caso ali, nós temos o templo de Jerusalém. E Jesus vai até o templo. Aí eu fico imaginando, não é? O que significa isso? Que na incerteza das noites escuras lá do deserto, aconteceu uma coluna de fogo. Deus pegou no meio da incerteza e colocou uma coluna de fogo para pastorear o povo no meio das trevas. É quando você está no meio da dificuldade, é quando você está no meio da luta, é quando você está no meio das coisas e diz, meu Deus, eu não vejo. Deus é a luz. Foi o que ele falou para Israel. Eu sou a luz. Ah, mas está muito escuro. É no deserto, mas eu sou uma luz grande ainda. Eu vou guiar vocês. E Deus lá no Antigo Testamento, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, colocou, a Bíblia diz que para aquele povo, no meio da noite, ele colocou, então, um grande fogo, uma grande coluna de fogo, e o povo ficava falando, aonde está a coluna de fogo? Está aqui, então vamos ficar. Deus nos guia, no meio da luta, como se pode dizer amém? Deus nos guia no meio da dificuldade, como se pode dizer amém? Deus é o que nos guia no meio das questões da nossa vida, com uma coluna de fogo, com a presença dEle, com a glória dEle, é Ele que nos guia. Então, na verdade, a festa do tabernáculo era um memorial de luz, para que o povo nunca esquecesse que Deus está na frente do seu povo. Agora, exigia de você olhar para cima. Exigia de você olhar para a presença de Deus. Exigia de você contemplar a glória de Deus. E olhar e dizer, eu vou aonde esse fogo for. Eu vou na presença deste fogo. Eu vou seguir a presença de Deus. E após esse momento que eles acendiam os 4 grandes candelabros, o povo celebrava com dança, com louvor, exaltando a presença de Deus. Era assim a festa
dos tabernáculos. Agora, eu vou imaginar um pouco, amém? Não é pecado imaginar, porque a Bíblia não tem todos os detalhes. Nós sabemos que os 4 candelabros, eles ficavam em lugares para iluminar aquilo tudo, e eram grandes. Aí eu fico imaginando, para trazer o fogo até os candelabros, então, que haveria então um rapaz, alguém, né, que pegaria ali um fogo, né, e que viria alimentar os candeeiros, né, os candelabros. Então aquele moço pegava ali o fogo, pegava a unção, né, representando a unção, o poder de Deus, e ia trazendo. Agora, eu já fui de teatro, vejo a igreja fazer teatro, então eu imagino, pessoal aqui da mídia e tudo mais, eu imagino que esse tipo de festa era uma festa muito bonita. Eles não iam lá só acender, não, eles faziam alguma coisa. Eu acredito que cada ano poderia ter um jeito, né, uma fórmula de colocar bastante fogo espalhado na cidade, ou de colocar eu logo imaginei uma tocha bem grande, para lembrar o povo que Deus guiou o povo, né? Eu logo imaginei, eu me lembro naquela época de peça, que o pastor Nardi subia, não é, ali nas árvores e tudo mais, e acendia fogo para nós, para a gente fazer, mostrar que o fogo vinha do céu. Ele acendia num cabo, né? Então eu acredito que quem faz peça, quem mexe com o povo, é assim que faz. Eu acredito que tinha alguma coisa lá, que eles faziam, não era só acender, eles faziam alguma coisa. E a imaginação minha é aquele fogo passando para acender os 4 candelabros. Na minha cabeça é grande. Na minha cabeça é um fogo de destaque, porque eram milhares e milhares de pessoas. Você não vai vir com uma tochinha, você tem que vir com um negócio grande, para que todos possam saber que agora chegou a hora em que vai ser acesos os candelabros. Aí eu fico imaginando o menino saindo ali com aquela tocha enorme, e todo mundo vendo, e aquele fogo em cima, e aí vem os sacerdotes, pegam no fogo, e aí cada sacerdote vai acendendo um candelabro aqui, outro candelabro lá atrás, outro candelabro lá atrás, e eles vão acendendo aquela luz enorme. E o povo começa a glorificar a Deus, o povo começa a exaltar a Deus, o povo começa a dizer glória a Deus, Deus é a luz do mundo, o nosso Deus é a luz do mundo, o nosso Deus é a luz do mundo. E o menino passeando com aquela tocha. Agora, a minha imaginação, quando Jesus ergueu a tocha ali, quando passaram com a tocha perto, eu imagino nas costas de Jesus assim, que Jesus tinha um vozeirão. Se você pega na Bíblia, você vai ver a voz de Jesus, é muito grande, muito forte. Minha imaginação é que quando aquela tocha está passando, quando estão acendendo tudo aquilo, ele fica num lugar, porque a Bíblia diz que ele falou muito alto. A Bíblia diz que Jesus fez uma declaração, a Bíblia diz que ele gritou com grande voz. Olha, gritar já é forte, gritar com grande voz para Jesus deve ter sido um trovão. Eu conheci só um homem que tinha uma grande voz para mim, né? Que eu olhava para ele, que era o nosso querido irmão João. Era o único rapaz que não precisava de microfone para gritar. Ele pregava, sobrava som, podia colocar 500 pessoas. Quem se lembra do irmão João? Hoje está com Jesus. Mas ele pregava e falava: João do céu, meu Deus, só preciso deixar o retorno para você se escutar. Só para você achar que tem som, porque você tem um vozeirão. Ele tinha uma caixa torácica incrível. Agora a Bíblia fala que quando Jesus falava nas montanhas, todos escutavam, era 30 mil pessoas. Agora você imagina a caixa torácica de Cristo. Imagina a voz de trovão que aquele homem tinha, que era um homem normal, igual nós, mas existem alguns homens que falam muito alto. Eu imagino que aquela tocha passando ali nas costas do Salvador Jesus, eu imagino ele subindo em algum lugar bem alto, dizendo: olha, Moisés foi usado por Deus para fazer a declaração que o Deus Yahvé é a luz desse mundo. Aí ele grita bem alto e diz: eu sou a luz desse mundo. E quem anda comigo não anda em trevas, e terá a luz da vida.
Mas a Bíblia diz que ele gritou em alta voz no meio da festa. Eu imagino o rapaz passando, se chacoalhando todo, e Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na sua vida. Ele guia a nossa vida em toda a verdade e salvação. Ele é o Salvador, Ele nos guia quando nossa vida está em trevas, Ele nos guia nos momentos difíceis, Ele nos guia nos momentos que precisamos de saber qual é o norte da nossa vida. Ele nos guia. Jesus está dizendo, essas velas que vocês estão vendo aí, esse fogo, né, esse azeitezinho, se não for carregado, amanhã apaga. Mas eu sou uma luz eterna. Eu sou uma luz para a tua salvação. Nunca vai ser diminuído a sua luz. Eu sou a luz de Deus que dissipa todas as trevas. Vinde a mim e vocês vão andar com a luz da graça de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor bem forte? Quantos podem exaltar ao Senhor? Diz, obrigado, Jesus, tu és a luz da minha vida. Eu queria terminar com alguns ensinos para a gente fechar essa noite. Primeiro, o uso que Jesus fez da imagem, da luz, foi inconfundível. Veja só, o que Jesus falou da luz foi inconfundível. O que ele aplicou, o jeito que ele falou, foi inconfundível. Por quê? Para o judeu, ele tinha um texto na cabeça, que é esse texto de Isaías 9. O povo que anda nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que vivem na terra, das trevas profundas, uma luz amanheceu. O judeu esperava o Messias, que seria a luz. Porque a Bíblia diz no outro versículo, um menino nos nasceu, em continuação a esse versículo. Eles sabiam que o Messias ia ser a luz. Ele sabia que o Messias ia guiar o povo. Ele sabia que o Messias que nasceria, o menino que nasceria, iria guiar todo o povo. Agora pense nisso nesse momento. A Bíblia diz, Isaías 9,6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso estava na cabeça do judeu. Portanto, quando Jesus gritou, eu sou a luz do mundo, eles pararam e disseram, uau, esse é o Messias? Eles sabiam do que Jesus estava falando. Isso é forte, forte demais. Tanto que João coloca, nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Ou seja, a luz de Cristo brilha nas trevas. Agora, algo mais surpreendente do que o que ele fez, está em Mateus capítulo 5. Olha, dá uma olhada aí. Vós, 14, sois a luz do mundo. Agora, mais incrível do que ele falar que ele é o Messias, mais incrível que isso, é ele falar que eu e você somos a luz do mundo. Porque talvez, diz, mas como assim? O Senhor é a luz. É verdade. Eu sei que eu sou a luz. Eu sou a luz eterna, eu sou a luz, não é, que brilha, mas agora eu vou passar essa luz para o Ivair, para ele poder testemunhar de mim lá fora. Eu vou passar essa luz para o irmão Nelson, para ele ir brilhando no meio. Vou passar essa luz para a pastora Guelli, para que quando a menina começar a chorar, ela possa abraçar. Eu vou passar essa luz para o pastor Celso, para que quando ele estiver caminhando no meio das trevas, as pessoas possam dizer, louvado seja Deus, existe uma luz que está brilhando e eu posso ver. Jesus está desafiando a nossa mente a nos igualar, a sermos parecidos com Ele. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele não espera menos do que você brilhe.
Que no meio lá do seu dia a dia, você brilhe. Ele está dizendo, brilha. Ele está falando para o Rogério, que ali, olha que ele está passando lá as máquinas dele, vai ter uma necessidade, e ele vai ter que brilhar. Que a luz que existe em nós, tem que nos desafiar a brilhar. Os peregrinos de Jerusalém ficaram bastante perplexos ao entender que ele estava dizendo que a luz que estava nele começou a passar para os seus seguidores. E isso é uma mensagem muito forte para nós e faz uma outra coisa incrível. Ela pede que eu e você sejamos parecidos com Ele. Sua atitude é parecida com Ele. A maneira com que você fala é parecida com Ele. O seu dia a dia é parecido com Ele. Pois é o desafio que Ele nos faz. Como é que eu agiria? Aja da mesma maneira. Como é que eu faria? Faça da mesma maneira. Ele está falando para mim e para você. Eu queria mostrar algumas qualidades da luz que às vezes a gente esquece. Primeiro, é algo positivo e não negativo. Se você olhar aqui, ele está dizendo para nós, ponto 2 aí, João capítulo 8, verso 12. Quem me segue jamais andará em trevas. Quem me segue jamais andará em trevas. Olha que forte é isso. Ele está falando para mim e para você que é uma força positiva, não é uma força negativa. Quem segue Jesus tem uma força positiva dentro dele. A escuridão é algo negativo, é uma ausência de luz, é isso que é escuridão. Você não pode ligar a escuridão. Ninguém pode chegar aqui no meio da luz e falar, vou ligar a escuridão aqui. Não tem como. A gente sabe, a gente que mexe com iluminação e tudo mais na igreja, você não pode ligar, você só pode desligar a luz. Mas você não pode ligar as trevas, porque ela não vence a luz. Ela não é mais forte do que a luz. Só você pode iluminar. É um lembrete que nós devemos ser conhecidos pelo que somos a favor, não apenas do que somos contra. Eu queria chamar a atenção para isso, porque às vezes no meio da luz, no meio da batalha, eu queria chamar você a isso. É um lembrete que nós devemos ficar conhecidos, não só por aquilo, que é você a favor? Do que você é a favor? Sabe, no meio daquela roda, falando um monte de besteira, eles sabem que você é a favor de ter uma mente mais sadia. No meio da faculdade, mas eu não sou contra, cada um tem sua religião, tudo bem. Mas eles sabem que você é a favor do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Pastor, sabe, o melhor é não mexer com as coisas. Mas eles sabem que você é a favor do quê? Tomar uma posição. Não basta a gente deixar que esse mundo, nos faça neutros. Jesus não quer essa neutralidade. Ele quer que você se posicione, dizendo, eu sou a favor da cruz de Cristo. Eu sou a favor do Messias, Jesus Cristo. A luz, ela projeta uma sombra, muitas vezes, maior do que ela mesma. Você põe um copo aqui, projeta a luz, e a sombra vai longe, longe, longe. Isso mostra a influência. Deus está falando aqui, você pode se sentir pequeno, mas a luz que vai brilhar em você, a glória de Deus, vai elevar uma sombra muito grande. Você passa num lugar, você dá um sorriso, você vai embora e nem sabe, A influência que tem aquilo, o momento que aquilo produziu. Quanto maior a escuridão, maior o impacto de uma única luz. Eu acho que foi a única vez que eu tive assim, a ideia de uma escuridão plena. Quando eu estava ali perto da casa do meu tio Sebastião, lá no meio do estado. E de repente o carro ficou ruim, o carro parou. E eu perdi a noção de qualquer tipo de luz. Eu estava com meu pai, na época, solteiro, jovenzinho, adolescente. E aí eu lembrei da passagem. Eu falei, rapaz, pai, só tem algum fósforo, alguma coisa aí?
E, gente, eu fui andando, até que eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Densas trevas. Foi nessa hora que eu peguei caixa de fósforo, estendi assim, e eu vi que aquele pequeno fósforo, glória a Deus, vencia todas aquelas trevas. Aí Deus falou no meu coração: uma pessoa que se ajoelha e busca a Deus é maior do que todas as trevas contra ela. Aquilo mexeu comigo. Eu fiquei empolgado. Eu vi que uma pequena luz, ela produz grandes coisas. Às vezes você está num lugar, você diz: pá, mas quem eu sou, pastor? Aí você diz: não, posso orar por você? E de repente aquela pessoa começa a chorar na sua frente e se diz: pá, eu sou tão pequeno. Mas Deus começa a usar uma coisa pequena para a glória dele. Ah, mas eu não valho nada. Eu só sei esse versículo. Aí você compartilha. E aquela pessoa é tocada por um pequeno gesto seu. Porque uma pequena luz vence todas as trevas. Terceiro lugar, qual é o nosso propósito nesse mundo? A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique o vosso Pai que está no céu. Seja uma fonte visível de luz. Jesus está falando: seja luz, saia debaixo da tigela e seja luz. Saia debaixo da tigela, vai glorificar o Senhor. Jesus não disse para você ser luz na igreja, Ele falou para você ser luz lá fora. Ele não disse: vós sereis a luz no culto de domingo. O culto de domingo é fácil. Vós sereis a luz no mundo. Ah, mas espera aí, pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo que aqui com os irmãos é fácil. A gente passa um perfume. Mas ali, quando tem um chefe, ou nós estamos numa faculdade, ou temos um emprego, ou temos uma dificuldade, e alguém começa a fazer alguma coisa que desonra o Messias, este é o momento de você ser luz. Você não precisa ser sem educação, mas você pode ser luz. É tão forte isso, porque não existe crente agente secreto, amém, irmão? 4 anos numa faculdade sem saber que você é crente. Já imaginou isso? 5 anos numa faculdade e ninguém sabe que você é crente. Não existe crente agente secreto. Existe crente que está lá na faculdade e glorifica a Deus. Existe crente que estão em algum lugar e glorificam o Senhor. As pessoas devem notar no seu jeito de falar, de agir, de trabalhar, de conduzir um negócio, de jogar a bola. Ah, não, pastor, jogar bola não vale. Vale. O jeito que você joga a bola pode ou não glorificar a Deus. O jeito que você está no trânsito. Ah, não, pastor, trânsito não vale. Vale. Mas se buzinarem para mim, pense como Jesus faria. Mas, pastor, e se... Faça do jeito que Jesus faria. Esse brilho não é para a sua justiça. Não é para o irmão Josué, não é começar a falar: oh, glória a mim, olha só que testemunho maravilhoso, 5 se converteram. Não, o brilho não é para você. A Bíblia fala exatamente ao contrário. É para você realmente ser luz para a glória de Deus. Seja luz para a glória de Deus. Não é só uma camiseta de Jesus, não é só adesivo o nosso para-choque, não é só alfinete na nossa lapela ou lâmpada gospel. Outro dia escutei lâmpada gospel que tira as coisas ruins de casa, não é isso. É o momento em que nós somos luz com as atitudes, com o jeito, com a maneira que fazemos as coisas. Esse é o momento em que devemos ser conhecidos pelas pessoas que olham para nós dizendo: uau, eu quero ser igual a essa pessoa. Tremendo essa pessoa. Olha que gostoso essa pessoa. Como é legal estar perto dessa pessoa. E por último, seja uma fonte de luz atraente. Eu gostei dessa palavra. Abra comigo em Mateus 5,16.
resplandeça a vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai, que estás no céu. Você pode dizer amém? Resplandeça, olha aí, para as boas obras. Agora tem duas palavras no grego para boas, né? A primeira é ágatos, que significa uma qualidade excelente. Que a vossa boa obra seja de uma qualidade excelente. Mas tem uma outra palavra que é usada aqui, que é kalos, que significa algo não só excelente, mas vitorioso, bonito, atraente, admirável. Então, Jesus está chamando a nossa atenção que a luz que Ele dá é uma luz que atrai, não afasta. É uma luz que puxa para perto. É uma luz que puxa você para perto dEle. Assim você tem que fazer com os outros. Você não pode ser um crente chato. É tão forte isso porque existe dois tipos de luz. Lá no sul a gente vê bem isso. A lareira, quando acende a lareira e está muito frio, todo mundo vai com o pezinho pertinho da lareira. Esse é um tipo de luz. Outro tipo de luz é a fluorescente. A gente percebe que ilumina, mas ninguém corre lá, porque não é uma luz aconchegante, é uma luz fria. É uma luz que você olha, faz o papel, mas de uma certa forma não nos ajuda tanto. As duas luzes iluminam. Só que uma te chama para perto e a outra simplesmente está ali expulsando trevas e tudo mais. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, mas se você observar bem, onde Jesus ia, ele atraía pessoas. Na amizade, no relacionamento, ia puxando todo mundo para perto. Ele pegava as pessoas e ia, qualquer tipo de pessoa podia chegar para Jesus. Jesus estava aqui como carne, mas a atitude dele, todo tipo de gente era atraído para ele. Não havia ninguém que tinha algo que podia dizer, eu não posso chegar em Jesus. Porque se você for muito excessivo na sua bondade, você se torna uma luz dessa fluorescente. Você até tem razão, mas você não está sendo alguém que chama para perto. Você não está sendo um crente que é gostoso estar perto de você, de ouvir o Evangelho. E às vezes a gente confunde um pouco isso. A luz branca, esse legalismo, mas eu vou dizer, está errado, isso não presta, alguma coisa assim, nem sempre resolve na vida de todo mundo. Às vezes Jesus quer nos ensinar que, olha, resplandeça sua luz nos homens assim, que ao ver, eles vão dizer, pô, mas eu gostaria de ser igual a esse camarada. É tão gostoso estar perto dele. Olha que gostoso a gente pode sentir isso, sentir a glória de Deus. Agora, uma outra coisa que lembra a luz é holofote. E aí o holofote é uma coisa que quando você coloca, o holofote não puxa atenção para ele. Ele aponta para algum lugar. Percebeu? O holofote diz, é ali, aqui nós temos alguns, mais ou menos, holofotes. Né? Então ele aponta para aquilo que quer mostrar. O crente tem que ser assim como luz. Ele tem que apontar para Deus. Ele tem que dizer, olha, é Deus que vai fazer essa obra. Olha, é Deus que está mexendo com você. Olha, é Deus, é Deus. Sabe quando você percebe no holofote em si? É quando ele está quebrado. Quando ele está a luz queimada ou alguma coisa quebrou em cima dele. Aí você diz, uau, esse holofote está com problema. O holofote é para a glória de Deus. Você tem que apontar e dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifique o vosso Pai que está no céu. Nossas boas obras não ganham nossa salvação, mas apontam para Deus. Nossas boas obras não garantem nosso lugar no céu, não é, Léo? Não é uma coisa que pode dizer assim, eu tenho boas obras, então meu lugar com o céu está garantido, não. Eu tenho boas obras para apontar para aquele que te salva. Eu tenho boas obras para apontar para aquele que é o Senhor e Salvador. Olha, eu estou fazendo esse gesto para você, para dizer que Deus é o Salvador. Estou apontando para Ele, glorificando o nome dEle. Eu me lembrei de uma história de
até chamava Joey, o rapaz. E ele é de Nova York, eu achei muito interessante. E disse que ele era um homem que vivia embriagado o tempo todo. Na comunidade era conhecido como um homem constantemente embriagado, jogado nas calçadas, jogado... Rapaz, disse que era difícil, foi o caso mais difícil que o instituto lá, que cuidava desse tipo de pessoa, teve. Ele foi não dá para conseguir algo. É muito difícil, um rapaz muito embriagado, um rapaz problema com alcoolismo muito forte. Mas, num certo dia, Joey recebe Cristo como Salvador. E a vida dele é transformada. E ele passou a ajudar a missão que tinha ajudado ele. Então, ele cuidava das pessoas, as pessoas chegavam, ajudava no banho, ajudava nas dificuldades, a pessoa chega desmaiada, a pessoa precisa de uma nova roupa, tinha gente que vomitava no chão, e ele fazia de tudo para ajudar a todos. E aí a comunidade começou a prestar muita atenção no Joey, porque o Joey começou a ser alguém notável para a glória de Deus. E de uma certa vez o pastor estava pregando, e ali, diante de toda a situação, estava entregando aquela mensagem evangelística. E aí uma pessoa totalmente alcoolizada, desceu da galeria, veio correndo até o altar e se ajoelhou, dizendo: ó Deus, me transforma igual o Joey. Só que ele começou a gritar: Deus me transforma igual o Joey, Deus me transforma igual o Joey. E aquilo começou. O pastor foi lá perto dele e disse: parceiro, legal, tal, mas posso ajudar você a trocar a frase? Que tal você dizer assim: olha, me transforma igual a Jesus, é melhor, você está gritando isso aí. Falou: me transforma igual a Jesus. E aí o rapaz olhou confuso para ele, todo assim. Mas me conta uma coisa, ele é como o Joey, esse Jesus? Ele é como o Joey? A referência que ele tinha era o Joey. Deus, ele sabia que estava lá em cima, mas a referência que ele tinha era o Joey. Aí eu fico imaginando as nossas vidas refletindo a glória de Deus. Eu queria fazer um ato profético nessa noite, chamar o pessoal da equipe de louvor. Eu queria pedir para você ficar de pé. A tua vida reflete Jesus. O teu coração reflete Jesus. O teu dia a dia reflete Jesus. Eu estava aqui na vigília com o pessoal, quero louvar a Deus, porque realmente nós tínhamos uma vigília muito legal, que o grupo jovem, parabéns aí ao grupo jovem que esteve conosco aqui nos desafiando, e foi muito legal. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração é, por que a gente vem na vigília? E eu estava lendo em casa algumas coisas, e eu senti o poder de Deus bater forte em mim, e nisso o Nolan caiu lá e machucou um pouco a cabecinha, e começou a chorar. E eu estava com aquele fervor da minha leitura que eu estava meditando, e eu vi, uau, mas que gostoso isso em Deus, tal. E eu senti uma eletricidade, o poder de Deus. Amém? Quantos já sentiram o poder de Deus? Uma eletricidade, o poder de Deus. E aí quando eu vi meu filho cair, começou a chorar, e chorou muito, porque bateu mesmo. Escutei lá da onde eu estava, no escritório. Assim que eu pus as mãos nele, que eu olhei ele, o testemunho que eu estava lendo era de cura. Que um homem tinha sido curado, orou pelos filhos e os filhos foram curados. Estava lendo sobre a experiência desse homem. E assim que eu fui, aquilo me edificou. Assim que eu vi meu filho, eu taquei a mão na cabeça dele. Eu falei: Jesus, cura o meu filho. A eletricidade que eu estava sentindo ao ler aquele trecho passou na cabeça do meu filho. E olha, como se fosse uma chave. Em momentos ali ele começou a rir, mas foi forte a batida. E eu comecei a glorificar a Deus. Existe uma eletricidade em nós, que vem da luz de Deus.